tanto amor quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar, me fez também, nosso Pai do céu. Ele tudo fez com tanto amor quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar, me fez também, nosso Pai do céu. Me fez também, nosso Pai do céu. Me fez também, nosso Pai do céu. Do livro Mensagem para o Seu Dia, de Chico Xavier. O nome da mensagem é Mediunidade. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a terra aos tempos do Consolador, atualmente em curso na terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas provas espirituais, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de regeneração concedida por Deus aos seus filhos imperfeitos ou endividados. Sendo luz que brilha na vida, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição evolutiva da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo do sentimento e da inteligência. Sempre se encontra ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Essa mensagem é de Emmanuel. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora à nossa prece inicial. Então vamos acalmar nossos corações e as nossas mentes e pensar em um lugar bem bonito. Pode ser uma praia, ou um lugar com árvores, com o canto dos passarinhos, para nos conectar a Jesus. Rogando a Ti, Jesus amado, Jesus querido, que abençoe o nosso estudo de hoje, que possamos, Senhor, aprender os Seus ensinamentos através dessa aula que foi preparada com tanto amor e carinho, para que possamos, Senhor, crescer pessoas melhores, aplicando Seus ensinamentos em nossa vida diária, melhorando nossas atitudes, nossos sentimentos e nossas ações. Por isso, Senhor, rogamos a Ti a permissão para dar como iniciado o nosso estudo deste momento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
tema de hoje será sobre Eurípides Barçanufo. Já ouviram falar sobre ele? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele? Eurípides cresceu e viveu sempre ao lado de seus pais. Quando estudante, auxiliava os professores e tal era a sua queda para o magistério que se tornou o professor de seus próprios irmãos. Olha que legal, que lindo. O seu comportamento irrepreensível, a sua extrema dedicação aos livros, fez com que os professores, às vezes precisando faltar, era Eurípides que tomava o lugar deles e dava aula para os seus colegas. Querendo tudo saber, Barçanufo conseguiu em poucos anos uma sólida e primorosa cultura. Ele lia muito, estudava muito, sabia muita coisa sobre medicina, direito, matemática, entre outras coisas, e olha que sem possuir nenhum diploma de escola superior. Durante muitos anos, ele foi presidente do Grupo Espírita Esperança e Caridade, por ele fundado em sua própria residência. Ele fundou também um grande colégio, Colégio Allan Kardec, que foi o primeiro colégio espírita do país. Ele também sustentou uma brilhante polêmica religiosa pelo jornal A Alavanca, defendendo um tema muito importante. Deus não é Jesus e Jesus não é Deus. E nós já sabemos isso, não é? Que Deus é o nosso amado Pai, nosso Pai maior. E Jesus é o nosso querido irmão. Em 1918, a gripe espanhola assolava o mundo e chega à cidade de Sacramento, onde vivia Eurípides. Isso conforme previsão feita pelo próprio Eurípides. Instalada a pandemia, Eurípides desdobra-se dia e noite à cabeceira dos enfermos, ajudando centenas de famílias pobres. Esgotado fisicamente, contrai a gripe. Acometido de febre insidiosa que o leva ao leito, Eurípides percebe que havia chegado o término de sua missão aqui na Terra. E às 18 horas do dia 1º de novembro de 1918, retorna à pátria espiritual aos 38 anos de idade. Bom, nós conhecemos um pouco mais sobre ele como adulto. Agora vamos conhecer a vida de Eurípides Barçanufo como criança. Beijos! Eurípides Barçanufo, Criança como Eu, de Fátima Moura. O nome desse menino é Eurípides Barçanufo. Ele nasceu no dia 1º de maio de 1880, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Eurípides era dócil, estudioso e alegre. Seu pai, Hermógenes, que tinha o apelido de Mojico, e sua mãe, Jerônima, que todos conheciam por Meca. Sentiam muito orgulho de ter um filho tão inteligente. Seu Mojico e Dona Meca tiveram 15 filhos. Eurípides foi o terceiro e veio alegrar ainda mais aquela família tão unida, apesar dos problemas que enfrentavam. Além de serem muito pobres, Dona Meca tinha uma doença que deixava Eurípides muito preocupado com a saúde da sua mãezinha. Eurípides lia muitos livros, tinha um jeito todo especial de aprender, mas também de ensinar, e como era um dos irmãos mais velhos, ajudava na educação dos irmãos menores. Seu Mojico não tinha dinheiro para manter o filho na escola, e Eurípides, que era um jovem amoroso e dedicado, vendia peixes no mercado da cidade para ajudar na compra de seus livros escolares. Eurípides era o primeiro aluno da classe.
Foi na fazenda Santa Maria, na casa de seu tio Mariano, que todos chamavam carinhosamente de tio Senhor, que Eurípides descobriu que podia falar com os espíritos. Ele ouviu o espírito João Evangelista falar sobre o Sermão da Montanha e resolveu que queria conhecer mais sobre a doutrina espírita. Algum tempo depois, quando já era adulto, tornou-se o diretor do colégio Allan Kardec, que ele mesmo fundou, e seus antigos alunos jamais esqueceram o professor Eurípides, que além de ensinar as matérias que eles precisavam para passar nas provas, ensinava sobre Deus, a vida, as belezas da natureza e como amar e respeitar a todas as pessoas. Com o auxílio dos espíritos de Vicente de Paulo e Dr. Bezerra de Menezes, começou a receitar e a curar a muitas pessoas que ficavam muito agradecidas pela ajuda que recebiam através daquele homem tão maravilhoso que usava a doutrina espírita para plantar o bem. Um dia, a gripe espanhola chegou à cidade de Eurípides e ele, depois de muito ajudar as pessoas doentes, adoeceu também. Ele desencarnou no dia 1º de novembro de 1918, mas até os dias de hoje relembramos a figura desse grande homem de bem que ajudou a todos como Jesus nos ensinou. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a história Criança como Eu. Ela fala um pouquinho da vida de Eurípides Barçanufo quando criança. Ele nasceu em Minas Gerais, dia 1º de maio de 1890. Seu pai, Mojico, e sua mãe, Meca, tiveram 15 filhos. Eurípides foi o terceiro a nascer. Mas sempre ele se destacou pela sua inteligência e pela sua enorme vontade de aprender, mas não só de aprender. Eurípides também gostava de ensinar. Desde pequeno ele ajudava os irmãos a aprender. Como é importante, não é? A gente compartilhar o que a gente sabe com outras pessoas. Eurípides também ajudava em casa quando possível. E aí, ele descobriu que tinha mediunidade. Ele começou a ouvir os espíritos. Ele ouviu o espírito de João Evangelista, que foi um dos apóstolos de Jesus. João contou a ele sobre o Sermão da Montanha, que foi um discurso lindo que Jesus fez na época que ele estava aqui encarnado. Ele falou sobre as bem-aventuranças, falou sobre a nossa conduta, como nós devemos amar os nossos semelhantes. E aí Eurípides ficou tão fascinado com esse discurso que resolveu entender um pouco mais sobre a doutrina espírita. E aí os anos foram passando. Eurípides cresceu, se tornou professor, mas nunca abandonou os estudos. Fundou um colégio, o primeiro colégio espírita, Colégio Allan Kardec. E vocês acham que eles só ensinavam as matérias português, matemática, geografia? Não, Eurípides também falava sobre o amor, sobre a vida, sobre o respeito. E como é importante a gente aprender sobre isso desde cedo. Eurípides, como mais velho, recebeu a ajuda de 2 espíritos, Vicente de Paula e Bezerra de Menezes, que ajudavam ele a receitar remédios para as pessoas, para melhorar a saúde física delas e também a saúde do espírito, com as suas palavras e com seu apoio. Eurípides é conhecido como um grande educador e um grande médium. Que a gente possa ter o exemplo dele, sempre acompanhados dos estudos e levando o amor à caridade dentro dos nossos corações. Agora, nós vamos a uma atividade. Beijos!
Oi, pessoal! A nossa atividade de hoje tem a ver com uma história que aconteceu com Eurípides Barçanufo. Um dia, ele estava sentado, meio sonolento na cadeira, quando se viu saindo do corpo físico. Isso é um tipo de mediunidade que se chama desdobramento. E aí ele foi para um lugar muito bonito e encontrou com uma pessoa especial. Eu vou parar de contar essa história. Vamos fazer agora a nossa atividade? Vamos para um lugar bem bonito também. É uma visualização. A gente vai fechar os olhos e eu vou falando bem devagarzinho para a gente imaginar esse lugar maravilhoso. Podemos começar? Então, vamos fechar os nossos olhos e imaginarmos que estamos sendo levados por um lugar muito bonito, um lugar especial. Nós estamos volitando, voando, à maneira de um pássaro, guiado pela natureza, para um encontro divino. Estamos subindo, 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 até que chegamos a uma paisagem maravilhosa. E aí, estamos no meio de uma campina verde, onde as flores cintilam num suave frescor. Avistamos um homem a meditar, envolvido em doce luz. É Jesus. Ele nos faz um pedido. Nós se aproximamos e ele diz que a gente precisa reconhecer que há sempre um sol brilhando além das nuvens sombrias. E quando colocamos essa luz dentro da gente, nenhum mal consegue apagar, nem sequer diminuir a intensidade dessa luz. Jesus diz para a gente confiar e que mesmo nos dias mais difíceis, sermos confiantes e tranquilos. Esse lugar é maravilhoso e nós ficamos com aquela sensação de proteção. Então Jesus se aproxima da gente e dá um abraço, e uma luz divina nos envolve, deixando clarear tudo. E nesse abraço, Jesus se despede e Ele conta com a gente, para a gente usar essa luz maravilhosa que está dentro de nós para nos fortalecer, para nos dar força, e que possamos lembrar sempre desse momento. Então, a gente se despede dele e começamos a retornar, voltar, abrindo os nossos olhos, respirando tranquilamente, bem tranquilamente. E depois nós poderemos pegar um papel, lápis colorido, poderemos desenhar todo esse nosso sentimento
que nós passamos e colocarmos no papel. Vamos desenhar esse lugar maravilhoso, esse encontro divino. E depois nós queremos ver esse desenho. Vocês podem colocar lá no Padlet. E aí eu vou botar o meu também. Eu quero que vocês depois vejam dos outros amigos também. Tá bom? Então agora nós vamos agradecer a Deus e a Jesus por esse nosso encontro maravilhoso, nos despedindo com a nossa prece. E agora que está chegando ao finalzinho do nosso estudo, chegou o momento de agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai amado, por toda a oportunidade que tivemos de aprendizado, e a Jesus, nosso irmão maior, por todas as bênçãos que caíram sobre nós. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, Jesus, pela presença de vocês em nossas vidas. Que estejamos amparados, auxiliados no amor infinito de Ti, Senhor, e que tenhamos uma boa semana, sempre aprendendo cada vez mais para sermos melhores. Assim, rogamos a Ti, Jesus, a permissão para dar como encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
e tudo passa tão depressa nesses tempos de hoje que nem percebo mais as nuances das cores. O detalhe vai perdendo importância, os perfumes se misturam, eu e minha pressa cada vez mais longe do futuro. Quero aprender a ousar, me lançar e ir mais além, mesmo que o mundo exija que eu seja igual. Quero escolher o que me convence, o que me convém. Será que o bem parece tanto assim com o mal? Coragem, quando é verdadeira, é calma e serena, faz valer a pena viver. Falo por mim, quando é sim, digo sim, e prefiro calar a trazer o sofrer. Nova era, te recebo de braços abertos. Nova era, te presinto, pois faço parte de ti. Quero aprender a ousar, me lançar e ir mais além, mesmo que o mundo exija que eu seja igual. Quero escolher o que me convence, o que me convém. Será que o bem parece tanto assim com o mal? Coragem, quando é verdadeira, é calma e serena, faz valer a pena viver. Falo por mim, quando é sim, digo sim, e prefiro calar a trazer o sofrer. Nova era, te recebo de braços abertos. Nova era, te presinto, pois faço parte de ti. Há certas horas em que nos perguntamos por que o mundo está assim. Tantas guerras, ódio, destruição. E o que fazer pra mudar essa história? Onde buscar a solução? Ouça a ti mesmo e acharás a resposta vinda do seu coração. Amor que tudo transforma, primavera nos campos da alma, força sublime que nos acompanha desde a nossa criação. O Espiritismo vem fortalecer esse amor que há em você. Há mais de um século regando esta flor. É hora de você agir e inaugurar a era do amor. Com Cristo em nós, viver o amor e ouvir o oprimido. Lembrar do esquecido, perdoar o inimigo.
tão simples o que temos de fazer. É tão simples o que temos de fazer. É tão simples o que temos de fazer. Venha abrir o coração a essa verdade, conhecer a luz que traz a vida, encontrar a paz. Vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão, pegar a estrada e ir sem hesitar ao encontro dessa luz. Venha abrir o coração, esquece o passado e saiba que a caridade é o principal na busca da paz. Vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão, pegar a estrada e ir sem hesitar ao encontro dessa luz. Venha abrir o coração, esquece o passado e saiba que a caridade é o principal na busca da paz. Vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão, pegar a estrada e ir sem hesitar ao encontro dessa luz.
Minha chance de mudar está em me vencer, em me tornar um servo da boa nova do amor. Boa noite a todos. Meu nome é Mônica Lima, trabalhadora do Centro Espírita Miquel. E em nome de nossa casa, dou as boas-vindas a todos. Nossa casa recebe a todos vocês com muito carinho, com muita alegria e que possamos sentir todas as vibrações amorosas de Miquel, Catuíte e de toda a espiritualidade amiga na noite de hoje, reunião pública de sexta-feira. Queridos, estamos no mês de julho. Mês de julho é especial, mês de aniversário da nossa casa. O Centro Espírita Miquel está fazendo 94 anos e convida a todos para a reunião comemorativa no dia 17 de julho, sábado, às 18 horas, aqui pelo canal do YouTube. Não é amanhã, próximo sábado, dia 17. Contamos com a presença virtual de todos, ok? Vamos ao roteiro da nossa reunião de hoje. A página de abertura é com a jovem Maria Eduarda. No Livro dos Espíritos, estamos encerrando o capítulo 10, Lei de Liberdade, e o companheiro Edson Morgado Júnior, o Edinho, fará a questão 872, resumo teórico das motivações das ações humanas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, também estamos concluindo o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E a nossa querida Sandra Bragana fará a reflexão do item 19, progressão
dos mundos. Que tenhamos uma noite de paz e de muita reflexão. Fiquem com Deus. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na grande romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Paulo, Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na caminhada enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cismos resplandecentes da eterna ressurreição. Pai de infinita bondade e justiça, obrigado, Senhor, em nome de todos os participantes desta reunião. Queremos agradecer a oportunidade que nos enseja de mais uma vez termos esse espaço, esses momentos para estudarmos o Evangelho de Jesus, para refletirmos sobre a nossa verdadeira vida espiritual. E assim, Senhor, criarmos vibrações boas que sejam aproveitadas por nós mesmos, pelos nossos familiares, que ela se espalhe sobre todo o nosso lar. E que também, Senhor, alimente a nossa casa de oração com boas vibrações, porque ali temos uma espiritualidade a recolher recursos desse tipo para auxiliar irmãos encarnados e desencarnados que precisem delas. Possamos assim, Senhor, concentrados e esperançosos, aproveitar as gotas de luz que nos são ofertadas através do Evangelho de vivo de Jesus, pelas mãos da doutrina espírita. Que possamos nós, todos nós, Senhor, do nosso coração agora projetando, desejamos todo o bem para o nosso planeta,
para todos aqueles que são nossos irmãos. E assim, em teu nome, em nome de todos os teus trabalhadores, pedimos a permissão para darmos como iniciada a nossa reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, saudações a todos, que nós sejamos inspirados por Jesus em nosso contínuo esforço de compreender as leis divinas à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos estudar o último item do capítulo 10, Lei de Liberdade, que se encontra inserido na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Trata-se de um resumo final de Kardec sobre o capítulo, sobre o que verdadeiramente deve mover a ação humana dentro do contexto de lei de liberdade. Como se trata do desfecho do capítulo, vale a pena recapitular os aspectos que foram estudados nas últimas semanas através das perguntas 825 até 871. No primeiro tópico abordado, nós verificamos que numa sociedade qualquer, não há liberdade absoluta, pois sempre que existam dois seres juntos, haverá direitos recíprocos a respeitar. Em seguida, o tema foi a escravidão, e ficou patente que ela é contrária à lei de Deus e tende a desaparecer com o progresso da humanidade. No terceiro tópico, concluímos que o pensamento é santuário onde cada um goza de liberdade ilimitada. Como mesmo os espíritos resumiram, pode-se lhe deter o voo, mas não se pode aniquilar o pensamento. Discutiu-se ainda a liberdade de consciência, onde se concluiu que a crença íntima é inacessível e não se pode reprimir. Já as perguntas 843 a 850 nos esclareceram a questão do livre-arbítrio, que, segundo a doutrina, surge quando o ser tem consciência de si e de seus atos. Sem o livre-arbítrio, disseram os espíritos, o homem seria máquina. Depois, diversas perguntas elucidaram a complexa questão da fatalidade, a sua relação com o livre-arbítrio. E concluímos que cada um ser colhe o que semeou, respeitando a lei de causa e efeito, mas sempre será livre para iniciar nova semeadura para a colheita do amanhã. E, finalmente, no último tópico, os espíritos nos instruem que não nos convém, no estágio evolutivo que a gente se encontra, conhecer o futuro, salvo em exceções autorizadas pelo alto. De certa maneira, todos esses aspectos foram resumidos por Kardec nesse desfecho do capítulo que nós vamos passar a comentar. Vamos começar pela questão do livre-arbítrio, uma das premissas fundamentais da lei de liberdade. À luz da doutrina, o livre-arbítrio é a faculdade que o ser humano tem de eleger o seu próprio caminho, resistindo ou cedendo às suas boas ou más tendências e às influências que recebe nesse sentido. Aqui no item 872, que estamos estudando, Kardec define alguns postulados que resumem a relação entre as ações do espírito humano, seja encarnado ou desencarnado, e o seu livre-arbítrio. Primeiro, o homem não é fatalmente levado ao mal. Pelo contrário, gente, Deus nos criou para o bem. O mal é resultado do mau uso do livre-arbítrio e que apenas retarda o nosso destino de seres imperfectíveis. Ele ainda assinala que os atos que praticamos não foram previamente determinados e que os crimes que venhamos a cometer não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, sim, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastada ao crime, mas será sempre livre de agir ou não agir. Então, nós verificamos que o exercício do livre-arbítrio ocorre já na erraticidade, quando o espírito liberto
faz a escolha de sua futura existência corporal de acordo com a sua coerência interna, de acordo com o grau de perfeição que haja chegado. Obviamente, temos as exceções de encarnações compulsórias nos casos em que o espírito se torna incapaz de exercer temporariamente o livre-arbítrio, recebendo, nesse caso, da providência divina, a oportunidade reencarnatória para sua recuperação e despertar. Oportunidade essa compulsória, como dizemos. Mas o comum é que participemos do nosso planejamento reencarnatório, exercitando a nossa responsabilidade pelo uso do livre-arbítrio antes mesmo de nascermos. Depois que encarnamos, e após passar daquele período passivo infantil, nós voltamos ou volvemos a um novo exercício de nosso livre-arbítrio, de escolha de valores éticos, culturais, ideológicos, religiosos e afetivos, podendo ceder ou resistir aos arrastamentos a que nós temos voluntariamente submetido. E se cedemos à influência da matéria, é que sucumbimos nas provas que nós mesmos escolhemos. E mesmo assim, mergulhados na experiência reencarnatória, nós não ficamos sozinhos. Assim como nós temos os obstáculos e as influências negativas, temos também os elementos que nos auxiliam a vencer as provas que nós escolhemos, bastando invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. O outro aspecto que a muitos confunde no contexto do livre-arbítrio é a questão da fatalidade. Como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Via de regra, a doutrina nos ensina que nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Se assim fosse, gente, de que nos serviria a inteligência, diz Kardec, se todos os nossos atos fossem ditados pela força do destino? Tanto faria fazer o bem ou o mal, pois a compensação ou mesmo o futuro seria o mesmo, o que estaria em desacordo com a justiça divina. Seria a negação da lei do progresso, porque o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para progredir e se melhorar. Contudo, como frisa Kardec, a fatalidade não é palavra vã. Além da morte física como inexorável exemplo, há também fatalidade na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que escolheu como prova ou expiação, conforme a gente acabou de estudar. Uma coisa é a fatalidade do tipo de experiência reencarnatória programada para promover as nossas necessidades imediatas de resgate e de progresso. Outra coisa é o destino que nós damos a esta oportunidade através das nossas escolhas. Kardec ainda analisa a verdadeira causa ou responsabilidade de nossos atos. Diz ele que não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal. Ora, assim como por nossa vontade de discernimento, podemos evitar a influência negativa de um ser encarnado que nos fale ostensivamente. O livre-arbítrio do homem, gente, jamais é tolhido ou influenciado pelo de outrem, seja ele encarnado ou desencarnado, sem que nós queiramos ou consintamos. A doutrina admite que, praticando o mal, a gente pode estar cedendo a uma sugestão estranha e má. Mas isso em nada diminui a nossa responsabilidade. Por quê? Porque nos é reconhecido também o poder de resistir. E esse exercício, pessoal e intransferível, de experimentar e escolher, está dentro das leis naturais. Nesse sentido, pontua Kardec, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio, né? Confirmando o que acabamos de dizer.
É por isso que, na condição de espíritos imperfeitos, com a necessidade de apurar nossas escolhas, nós recebemos a dádiva da experiência corpórea. Nesse processo, porém, a gente não pode esquecer a nossa condição ainda vulnerável às sugestões de outros espíritos imperfeitos, tentando nos fazer sucumbir na luta. Ciente disso, é por isso que nós estamos estudando, podemos vencer a luta por ação da nossa vontade, mas sem esquecer de recorrer ao amparo divino e à assistência dos bons espíritos. Não foi à toa que Jesus nos ensinou, por intermédio da oração dominical, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Aprendemos assim que o livre-arbítrio é para nós uma ferramenta de progresso, que vai se desenvolvendo na medida em que nós vencemos as provas impostas pelas escolhas que fizemos, enquanto ao mesmo tempo nos tornamos autores do próprio aperfeiçoamento moral a caminho de nossa iluminação. E, finalmente, no resumo de Kardec, no item 872, encontramos suas elucidações sobre o conhecimento do futuro, nos dando os seguintes argumentos para as leis naturais ter nos poupado da ciência do futuro. O primeiro argumento é que a certeza de um acontecimento venturoso nos lançaria na inação, enquanto a de um acontecimento infeliz nos encheria de desânimo. Em que isso nos ajudaria? Além disso, o conhecimento de todos os incidentes da jornada nos tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ora, meus irmãos, é justamente a incerteza do momento de nosso fim neste mundo que nos faz trabalhar até a última batida de nosso coração. Daí a providência divina não nos mostrar o futuro, senão como meta que nos cumpre atingir por nossos esforços, mas ignorando os trâmites porque teremos de passar. E o que quer dizer isso? Significa que o espírito que busca o domínio de si mesmo, que se esforça no sentido de domar as suas más tendências e de ter todos os seus atos dedicados a Deus, ele não precisa prever o seu futuro, porque ele sabe que pela lei de causa e efeito, tudo o que viverá no futuro será consequência dos seus atos atuais. Aqueles que atuam no bem se valerão dos recursos de previsão do futuro como uma ferramenta para aumentar a sua capacidade de fazer o bem, não simplesmente pelo prazer de saber, né? Ou pela insegurança do futuro. A natureza, portanto, para a maioria de nós, gente, foi muito sábia por nos ter escondido esse futuro. Após essa aula de Kardec, que encerra esse capítulo, façamos algumas considerações finais. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Nessa breve passagem, o apóstolo Paulo nos permite fazer uma analogia entre o livre-arbítrio e a semeadura. O que sentimos, pensamos e fazemos é nossa semeadura. E a gente não pode alegar continuamente ignorância diante das incontáveis revelações providenciais que nós recebemos todos os dias. Se por invigilância nós não notamos a suprema luz agindo em toda parte, é porque estamos semeando ilusões no terreno da própria alma e vivendo desinteressados e descrentes diante das verdades eternas. Somos, em síntese, gente, a causa e o efeito de nossos atos e atitudes. A responsabilidade pessoal e o livre-arbítrio implicam a obrigatoriedade de respondermos por nossas decisões e comportamentos adotados. Como já dito, é lei natural e que nos leva a ser, como nós já dissemos, artífices do próprio destino.
E não poderíamos deixar de aproveitar a oportunidade para citar uma frase atribuída ao nosso querido Chico Xavier, que resume muito bem a essência dos ensinamentos que acabamos de estudar. Diz ele: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Espero que reflitamos sobre o ensinamento da noite. Que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria e prazer que estou aqui. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Vamos conversar hoje sobre o item 19. É o último item desse capítulo. É a progressão dos mundos. É uma citação de Santo Agostinho. Vamos ao texto. Progressão dos mundos. Santo Agostinho, Paris, 1862. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o limite final das coisas, é apenas um meio de chegar, por meio da transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Vamos dar uma paradinha aqui nesse primeiro parágrafo. Na primeira frase, Santo Agostinho nos diz: o progresso é uma das leis da natureza. Então, vamos lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, Leis Morais, no capítulo 1, Lei Divina ou Natural. Na questão 614, Kardec perguntou: o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos responderam: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta dela. E a 615, Kardec perguntou: a lei de Deus é eterna? E os Espíritos responderam: eterna e imutável, como o próprio Deus. Então ficou bem claro, a lei do progresso é inerente ao universo que vivemos. Então vamos lá também no Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei do progresso, na questão 776. Kardec pergunta: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? E os Espíritos responderam: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. E Kardec fez uma nota que diz assim: o estado natural é a infância da humanidade, é o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, tendendo à perfeição e tendo em si o germe de seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado natural, que seria o estado primitivo, né? Como não foi destinado a viver perpetuamente na infância, o estado natural é transitório. O homem liberta-se dele pelo progresso e pela civilização. Então, como Santo Agostinho nos diz ali, todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, a lei do progresso.
Então, como nós temos conhecimento, fomos criados simples e ignorantes. Deus nos concedeu as possibilidades, mecanismo para o nosso desenvolvimento. E, ao longo dos tempos, fomos adquirindo melhores condições de sobrevivência, com recursos mais adequados às nossas necessidades, que iam surgindo a cada situação daquele momento. E assim, nessa busca, fomos nos aprimorando até chegar ao que somos hoje. Como diz ali no texto, Deus deseja que tudo se engrandeça e prospere. E ele fala ali mais adiante, a própria destruição. Então, vamos lá no Livro dos Espíritos ver a lei de destruição. O que nos diz? Na questão 728, Kardec perguntou, a destruição é uma lei natural? E os Espíritos responderam, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais destruição é apenas transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, nessa lei, ele vai nos mostrar que, através de vários fatores, que conhecemos, que são os fenômenos naturais, como os maremotos, terremotos, tsunami, a pandemia do qual nós estamos vivenciando nesse momento, e também os provocados pelos homens, por nós, que são as guerras. Então, todas essas calamidades vai nos fazer buscar soluções necessárias para sairmos dessas situações. Podemos perceber ao longo dos tempos, a história está aí para nos mostrar, os avanços em várias áreas foram desenvolvidos nesses períodos, as grandes inovações tecnológicas, e não só no setor industrial, como no campo científico. E também fomos buscar também o conforto, a qualidade de vida, que vamos buscar para vivenciar situações melhores do nosso bem-estar. Então, é dessas situações que vamos desenvolver a nossa inteligência e compreendendo melhor as coisas e buscando as melhores condições de reconstruirmos um novo ciclo para o nosso viver. Tudo se transforma, contribuindo então na evolução do mundo e compreendendo o bem e o mal, porque a lei de Deus está na nossa consciência. Então, é nesses momentos que Deus nos desperta para desenvolver e evoluir para o crescimento do nosso espírito. É do progresso que não tem como a gente fugir. Continuando o texto. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se agregaram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, veria que ele percorre uma escala contínua e progressiva, mas em graus pequeníssimos para cada geração, e oferece a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam no caminho do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem e a dos animais, seus auxiliares, e dos vegetais e o da habitação, pois nada fica estacionário na natureza. Como é grandiosa esta ideia e digna do Criador, e como, em contrário, é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra toda a sua atenção e providencia no minúsculo torrão de areia
que é a Terra, e reduz a humanidade a alguns homens que a habitam. Vamos fazer uma paradinha aqui nesse segundo parágrafo. Aqui, Santo Agostinho, ele vai nos descrever, né, todo o processo de evolução que tanto o homem quanto o seu habitat sofreram, né, e sofrem nessa caminhada rumo ao progresso. Nesse processo de evolução, ele nos fala, Santo Agostinho, desde o surgimento do planeta, onde nem a vida tinha surgido, mas mostrando, né, o processo de todas as etapas da transformação ao longo, né, de milhões de anos, desde o surgimento dos primeiros seres vivos, que sofreram, né, várias modificações até surgir o homem primitivo. E todas essas etapas, né, evolutivas dessa transformação material e espiritual, numa escala lenta, né, como nós vimos, mas contínua. Porque, como diz Santo Agostinho, nada fica estacionário na natureza. Então, a evolução numa crescente, né, e incessante, ela vai transformando, né, o desenvolvimento da tecnologia e científica, né, do ambiente propício da sua nova morada. Então, ele está nos descrevendo, né, todo o processo que o mundo sofre, né, na sua evolução, quer dizer, no caso, né, da Terra, né, que foi um planeta primitivo e passou de expiação e provas, né, e agora está se preparando para a regeneração e mostrando todo, então, descrevendo todo esse processo, né, desde os primeiros átomos que foi formando todo, né, o segmento dos primeiros seres vivos, né, até chegar já à evolução do homem, né, da sua transformação. Então, nesse segundo parágrafo, ele vem fazendo essa descrição desse processo evolutivo, que é o progresso, né? Vamos ao último parágrafo. Assim é que a Terra, seguindo essa lei da progressão dos mundos, esteve material e moralmente em um estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela atingiu um de seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório se tornará em mundo regenerador, onde os homens serão felizes, pois a lei de Deus reinará. Aqui, Santo Agostinho está nos descrevendo as condições do nosso planeta Terra, que antes, sendo um planeta primitivo, aí sofreu de todos os processos necessários à sua mudança, até chegar de expiação e provas. E que hoje estamos aqui vivenciando esse período de expiação e provas. E estamos entrando nesse processo de mudança, buscando coisas melhores. A violência, o sofrimento já nos incomoda. Já não queremos mais isso. Estamos buscando uma melhora que sabemos que virá com a nossa reforma íntima. As mudanças de atitude, pensamentos, em relação principalmente aos nossos irmãos e à humanidade. Tudo isso é uma preparação que precisamos passar para atingir um nível melhor de melhoramento evolutivo, para estarmos em condições para um mundo de regeneração, onde Santo Agostinho nos fala desse processo. Então, segundo essa linha de desenvolvimento, a cada nova existência, a nossa inteligência é mais desenvolvida e compreendemos melhor o bem e o mal. Sendo assim, nesse processo evolutivo,
conseguimos, o nosso senso de justiça. Nessa busca da valorização da vida, o respeito ao outro, a inclusão social, o trabalho voluntário e num processo também de educação dos nossos sentimentos. É assim conseguir efetivamente dar prosseguimento a esse progresso que todos nós estamos inseridos. Estamos evoluindo, avançando e caminhando para um mundo de regeneração. Quando? Não sabemos. Mas uma coisa é certa, a humanidade estará renovada moralmente. Precisamos equilibrar essa balança, tanto do desenvolvimento da inteligência como o da nossa moral. Como diz Santo Agostinho, ele se tornando um mundo regenerador, onde os homens serão felizes, pois a lei de Deus reinará, precisamos fazer as nossas mudanças para vivenciar esse mundo de regeneração. Cabe a nós buscar as melhoras necessárias e colocar em prática os ensinamentos de Jesus para participarmos desse progresso no mundo de regeneração. Era isso que eu tinha hoje para conversar com vocês. Agradeço a atenção, obrigada e fiquem em paz. Mais uma vez, boa noite. Como ainda temos um tempinho para o término da reunião, gostaríamos de conversar um pouquinho. Hoje, nós terminamos o capítulo 10 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de liberdade. E o Edinho fez um resumão desse capítulo, colocando os pontos principais de tudo que foi exposto aqui nas reuniões anteriores. E falou sobre o nosso livre-arbítrio, da liberdade que temos nas nossas escolhas. No Evangelho segundo o Espiritismo, também concluímos um capítulo, o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E nesse capítulo, nós vimos as diversas moradas, os diversos tipos de mundos e suas características. E a Sandrinha trouxe a mensagem de Santo Agostinho, que fala da progressão dos mundos, que os mundos progridem de acordo com o progresso moral dos seus habitantes. Então, todos nós estamos em constante evolução, cada um em seu tempo. E o nosso planeta Terra também passa por mudanças. E agora é o tempo em que está se transformando em um mundo de regeneração. Essa é a hora, os tempos são chegados. Recomendamos, inclusive, a leitura do capítulo 18 do livro A Gênese. São chegados os tempos, onde os Espíritos nos falam dos sinais dos tempos para a regeneração da humanidade. E aí, nós deixamos algumas perguntas. Se ainda não começamos a nossa mudança, a hora é agora. Temos que começar. Estamos dispostos a mudar? A realizar nossa transformação moral? Dispostos a fazer o bem? A servir a Jesus? Quais têm sido nossas escolhas? O que estamos semeando? O que estamos fazendo para nos tornar seres melhores e transformar esse mundo em um mundo melhor? Então, antes da prece da Sandra, gostaríamos de deixar uma mensagem para a nossa reflexão. Artigo de Valdenir Aparecido Cunha, retirado do site O Consolador, de 23 de outubro de 2011. São chegados os tempos. Os tempos assinados por Deus são chegados,
disse-nos de toda parte, onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade. A Gênesis, capítulo 18, item 1. Afirmaram as vozes proféticas que são chegados os tempos, e de nossa parte, indispensável se torna que reflitamos maduramente sobre como estamos aproveitando as oportunidades que a vida vem nos oferecendo cotidianamente, para que logremos efetuar o progresso necessário e esperado. Sim, são chegados os tempos para que eliminemos o homem velho que mora em nossa intimidade, repleto de defeitos e inferioridades, e despertemos uma criatura nova, revestida de virtudes e qualidades, conforme ensinou Paulo de Tarso, se é que realmente pretendemos vivenciar a paz e a felicidade que avidamente buscamos. São chegados os tempos da responsabilidade, para que definitivamente assumamos os compromissos de construir um mundo espiritualizado, elegendo o bem-estar dos seres humanos como prioridade em nossas ações e procedimentos. São chegados os tempos da solidariedade, onde deveremos patentear atitudes, gestos e comportamentos capazes para alavancar a alegria, a serenidade e a esperança daqueles que seguem seus dias conosco. São chegados os tempos da compreensão, quando cada criatura na terra terá a incumbência de respeitar o próximo, concedendo-lhe o direito de viver de conformidade com as suas escolhas e decisões, banindo qualquer resquício de preconceito. São chegados os tempos da humildade, para que tenhamos a força e a coragem de combater, sem tréguas, o orgulho e a vaidade, chagas terríveis que têm esparramado tantas dores e tormentos no seio das coletividades. São chegados os tempos da maturidade espiritual, onde o homem terá a tarefa de viver no mundo físico espiritualizando suas ações, convicto de que a existência terrena é passageira, efêmera, enquanto a vida espiritual é definitiva, eterna. São chegados os tempos da união, para que compreendamos que a dor de um irmão de qualquer parte do mundo terá reflexo na vida de todos os habitantes do planeta, e acionemos mecanismos que estão à nossa disposição para aliviar-lhe os padecimentos. São chegados os tempos do desprendimento, momento que teremos a obrigação de compreender que não adianta possuir muito enquanto outros nada têm, pois que o excesso da nossa mesa certamente estará faltando na mesa do irmão do caminho. São chegados os tempos dos valores reais, quando não mais restará qualquer dúvida de que, para alcançarmos a verdadeira felicidade, precisaremos plantar a felicidade nos corações alheios. São chegados os tempos da conscientização, instantes definitivos que haverão de unir a mente e o coração dos indivíduos, visando a que um novo roteiro de vida surja no contexto da humanidade, com destaque para o amor e fraternidade. Sim, os tempos são chegados, pois que muito tempo já perdemos e, por causa disso, ainda estamos mergulhados nessa atmosfera de dores, infortúnios e sofrimentos. Esse quadro social poderá ser melhorado, obviamente. Só depende da nossa decisão e vontade.
Pensemos nisso. Elevemos os nossos pensamentos ao Pai de amor e bondade. Agradecer por esses momentos de oportunidade que nos concedeu, nos envolvendo com emanações de bênçãos, nos iluminando num abraço de amor. A Jesus, nosso irmão e guia, nos trouxe a paz e a serenidade aos nossos corações. Obrigada, obrigada, Senhor, por nos auxiliar no entendimento e compreensão desses ensinamentos que aqui foram trazidos através do seu Evangelho e o Livro dos Espíritos. Agradecemos a esses abnegados trabalhadores espirituais que nos deu o suporte necessário. Quantas lições benéficas que nos faz as reflexões necessárias para o nosso dia a dia. Agradecemos por nos fortalecer e nos dar a coragem para enfrentarmos as nossas dificuldades e pequenez. Obrigada. Com certeza sairemos melhor e mais confiantes, apesar das nossas limitações. Pedimos, Senhor, que essas emanações que aqui nos chegaram possam se emanar a todos os nossos irmãos em sofrimentos e dificuldades
nesse momento tão difícil que passa o nosso planeta. Agradecidos por todos esses momentos de aprendizado e auxílio, pedimos permissão para encerrarmos a reunião da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer